Hoje nós vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Aqui a gente vai começar a observar essa jornada de fuga que Davi ele vai percorrer. Porque a gente vai ver hoje, a partir aqui do capítulo 18, que Saul ele passa a invejar Davi. Mas em contraponto ele vai ter Jonatas, filho de Saul, se tornando um grande aliado dele. Por um lado ele, como eu disse, vai ser perseguido, e até o final desse livro, até o final de 1 Samuel, a gente vai observar Davi sendo perseguido por Saul o tempo todo. Em diversos momentos, Saul ele diz que vai perdoar Davi, ele diz que não vai mais persegui-lo, mas isso acaba ficando para trás e ele continua perseguindo Davi até praticamente o final. E por outro lado, a gente vê Davi. Ele vai ter ocasiões, a gente vai ver isso, que ele poderia se vingar de Saul, ou pelo menos se proteger, porque Saul estava tentando matá-lo, mas ele não utiliza essas ocasiões para tentar fazer uma espécie de vingança, mas entendendo que Saul era ungido rei, ele não tocaria em Saul. Então, com esse entendimento, Davi ele vai permanecer durante toda essa jornada, porém com muita dificuldade, fugindo sempre, porque Saul, como eu já falei, ele não desiste de perseguir Davi. Isso é um breve resumo do que a gente vai ver nos próximos capítulos, mas hoje, no capítulo 18, a gente vai ver Jonatas e Davi se tornando profundamente amigos. O texto vai dizer que Jonatas ele assumiu um compromisso solene, pois amava a Davi como a si mesmo. Ele nutria um amor, Jonatas nutria um amor em relação a Davi, de uma amizade muito profunda. Novamente a gente vê esse contraponto, como eu já falei desde o começo. A gente começa o livro de 1 Samuel falando sobre Ana e a sua rival. Uma escolhe o caminho do bem, a outra escolhe o caminho do mal. Depois nós vimos o próprio Samuel e Eli, no qual Samuel escolhe o caminho bom e Eli não busca a Deus como deveria, pelo posto que ele estava exercendo. E agora a gente vê dois reis, Davi ainda não era rei, mas já foi ungido rei. Então, a gente vai ver Davi escolhendo fazer o que é certo, buscando o tempo todo fazer o que é certo, e por outro lado Saul ficando fazer o que é errado. E também eu vejo o próprio Jonatas, e Saul, seu pai. Um escolhe fazer o que é certo, em querer cuidar de Davi, querer amar Davi, e o outro vai pelo caminho do ódio. Então, são esses contrapontos que eu observo conforme a gente vai lendo esse livro de 1 Samuel. Seguindo o texto, vai nos dizer que, para selar essa aliança, Jonatas ele tirou o seu manto e entregou a Davi, junto com a armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. E até aqui está tudo bem, Até aqui está tudo ok. O problema é daqui para frente. Que o texto vai dizer, a partir do versículo 6, que quando os soldados retornaram para casa, depois de Davi vencer Golias, as mulheres saíram, todas as cidades de Israel, ao encontro de Saul com cântico e danças, e cantaram: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E com isso, Saul ele ficou muito irritado quando ele ouviu esse refrão dessa música. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja em relação a Davi. Então, aqui começa o problema para a vida de Davi. Quando ele retorna da batalha contra Golias, onde foi sua grande vitória, onde foi que o povo começou a observar ele de uma forma muito positiva, muito semelhante ao que aconteceu com Saul, porque inicialmente também ele não era muito bem visto pelo povo, mas com um ato de coragem, não nesse estilo aqui, mas um ato de coragem, ele passou a ser visto de uma forma diferenciada. Então,
Saul, né, ele, em vez de se alegrar, né, ele preferiu o caminho da inveja. E aqui vai ser um problema sério que a gente vai ver. Diz então que o espírito mau de Saul o apossou e encheu ele de raiva. Quando Davi, ele dedilhava a harpa, Davi jogou uma lança nele, mas Davi se desviou por 2 vezes. A gente já viu que inicialmente ele tocava essa harpa, isso acalmava a Saul, mas não mais aqui. A partir de agora, isso já não estava mais adiantando. E vamos ler o versículo 12 ao 16, que diz assim: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000. Davi fazia saída e entradas militares do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Essas entradas e saídas militares, né, é como se ele já entrando e saindo, né, das suas batalhas de forma vitoriosa. Então ele vinha de forma vitoriosa, entrava e saía das batalhas de forma vitoriosa. Isso, obviamente, isso alegrava o povo, né? A gente já comentou aqui um pouco o quanto a antiguidade era um lugar sem muitas regras, né? Os povos dominavam outros, invadiam outras cidades e por esse motivo ter um rei que os protegessem, isso seria algo bom, né? Uma visão humana. Exatamente por esse motivo que eles decidem pedir a Deus um rei, como a gente já viu aqui, né? Como a gente já conversou sobre isso. E justamente Davi ele acaba sendo essa figura, já que Saul, né, segundo o refrão da música, ele até vencia, só que Davi vencia 10 vezes mais. Isso, com certeza, né, foi o grande estopim para levantar essa inveja de Saul, essa fúria dele. Mas seguindo o texto aqui. Bom, a gente viu que uma das coisas que foram prometidas para aquele que vencesse Golias, né, que Saul ele vai oferecer, é justamente uma das suas filhas. Só que vai ter um detalhe aqui, né? Então, como prêmio para a vitória contra Golias, Saul daria sua filha, Merabi, em casamento. Mas ela já havia sido prometida para uma outra pessoa. Então Mical, outra filha de Saul, amava Davi e foi dada como esposa para Davi. Davi se achava indigno de ser genro do rei, uma vez que ele era pobre. Saul, então, tentando achar uma forma de usar os filisteus para que esses matassem Davi, ele vai sugerir que Davi ele trouxesse para Saul 100 prepúcios de filisteus, né? Ou seja, ele ia ter que matar os caras e arrancar o prepúcio deles. Mas diz o texto que Davi ele vai descer e vai matar e vai trazer 200, ou seja, 2 vezes o que ele havia pedido, como se Saul como se tivesse feito um desafio tão grande para Davi que ele não conseguisse vencer, e Davi demonstra que ele conseguiu e na verdade 2 vezes mais do que foi solicitado. Então quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como a sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser seu inimigo pelo resto da vida. Isso a gente vai ver até o final. Isso que eu falei aqui agora vai resumir a história do relacionamento de Davi e Saul. Até o final, enquanto ele estiver vivo, ele vai odiar e vai invejar Davi. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem sucedido contra eles do que todos os outros oficiais de Saul. Com isso, o nome de Davi se tornou muito famoso. 1 Samuel capítulo 19. Jonatas ele vai lembrar a Saul que Davi tem sido bom, né, para o seu reino, tem sido vitorioso, tem trazido muitas vitórias para Israel. E Saul jura que Davi não vai morrer. A gente vai ver o quanto isso que ele fala é uma grande mentira. Ele muda de ideia o tempo todo sobre isso. E o interessante é que isso que eu acabei de falar, a gente vai ver entre o versículo 1 e o versículo 7. Olha o que está escrito no versículo 8, a partir do versículo 8. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele.
e o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encarar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança se cravou na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém naquela noite, Saul mandou um mensageiro à casa de Davi, que o vigiasse para ele o matar pela manhã. Porém Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. A gente acabou de ver, eu acabei de falar, que entre o versículo 1 e o versículo 7, Saul, ele prometeu, olha, eu vou ler, versículo 6. Saul atendeu a voz de Jonatas, né, o que Jonatas, que eu falei, né, que ele tem sido bom, tem sido vitória, tá matando os filisteus e tal. E aí Saul, versículo 6, Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. E no versículo 8, a partir do versículo 8, a gente vê que numa nova guerra, ele decide então matar Davi. Então a gente vê essa inconstância de Saul, né? Enquanto Saul não era uma figura confiável, enquanto Saul ele mentia nas coisas que ele falava. Por isso que a gente já viu que quando Saul foi confrontado por Samuel, foram duas vezes, se a gente, não sei se recorda, foram duas vezes. Uma ele não falou nada e a outra vez ele até falou que estava arrependido. Mas a gente percebe assim que, primeiro, se fosse um arrependimento real, Deus ali mesmo já teria dado possivelmente uma outra sentença para ele ou qualquer outra coisa, né? Mesmo que ele não revogasse o fato de Saul perder o reinado, mas certamente alguma coisa Deus iria falar através de Samuel, mas isso não acontece. E a gente percebe por quê? Porque ele é uma pessoa que não fala a verdade. Ele até fala, mas isso é de boca para fora. Eu juro que eu não vou coisar porque eu ouvi o que meu filhinho falou. Só que a gente viu que é mentira. Na primeira ocasião, ele simplesmente quis matar Davi, né? Então a gente vê que Saul não é uma pessoa muito confiável. Isso é uma característica muito ruim. Essa falta de arrependimento, essa falta de sinceridade. Então a gente viu, né, que Mical, amando Davi, ela vai avisar e ela vai então armar um plano para fazer Davi fugir, né, de Saul. Então Mical vai descer Davi por uma janela na cama dele. Ela vai colocar um ídolo e pelo de cabra no pescoço, assim, tipo na cabeça, né? E só abre um parênteses antes de eu continuar essa história. O que está fazendo um ídolo nessa história aqui? Por que tem um ídolo do lar no meio da casa do rei, né? Por que tem um ídolo nessa casa aqui? A gente vê que eles não abandonam a idolatria. Esse é um problema sério, né, que o povo tem, de não abandonar a idolatria. Seguindo aqui a história. Vai dizer então que Mical ela vai dizer para Saul que Davi estava doente, né? Por isso que ele não iria sair da cama e tudo mais. Mas só que Saul mandou trazer mesmo ele doente para o matar. Mas quando ele descobriu que a sua filha havia mentido, só que ele foi ver e descobriu que Mical havia mentido para ele. E ela, para tentar, né, de alguma forma aplacar a ira do pai, né, tentar se safar dessa situação, ela disse que Davi falou que se não fizesse isso, Davi ia matar Mical. Então a gente vê que esse desvio da mentira é algo de família, né? Então o texto continua dizendo que Davi fugiu e foi até Ramá, onde Samuel estava, e contou o que Saul havia feito. Samuel e Davi ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo e enviou um mensageiro para trazer Davi de volta. Então é até uma cena peculiar, que eu vou falar aqui agora. Vai dizer que ele vai mandar um grupo de profetas, um grupo de mensageiros, perdão, e esse grupo eles vão começar a profetizar. Então ele vai mandar um segundo grupo de mensageiros que também vão profetizar. Eles não vão conseguir fazer o que foram fazer. E no total ele vai mandar 3 grupos. E por fim ele vai. E quando Saul vai, ele também começa a profetizar. E dessa forma ele não conseguiu matar Davi. Vê que Deus está dando vários e vários livramentos para Davi durante toda essa jornada aqui.
que apesar dele ter um rival como esse, Deus continua cuidando de Davi. E eu não gosto muito dessa coisa de achar que temos inimigos mortais, né? Muito embora algumas pessoas tenham, de fato, pessoas que de alguma forma perseguem, mas independente se tem pessoas ou não fazendo planos contrários sobre as nossas vidas, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então essa tem que ser a nossa confiança, a nossa convicção. Não temer essas coisas que podem acontecer. Ah, porque não sei quem está furioso. Deixa furioso. Se o seu Deus estiver de bem com você, então está tudo bem. Não importa quem esteja furioso no universo. A gente não está falando de um ídolo do lar. A gente está falando do Criador de todas as coisas, o Criador do universo. O Ser Todo-Poderoso, né, que nos guarda, nos protege. Então não tem por que a gente temer. Então Davi estava guardado. Né? A gente vê a confiança de Davi no começo da sua jornada. Ele encara leões e ursos mediante a fé que ele tinha em Deus. E vai conseguir também encarar um gigante mediante a fé que ele tinha em Deus. Então essa nossa confiança e fé no Senhor precisa ser a nossa base para a gente não se desesperar diante das adversidades, problemas ou até perseguições, caso elas aconteçam. Vamos falar agora sobre 1 Samuel capítulo 20, encerrando a nossa conversa de hoje. A gente vai ver ainda que tem muita perseguição de Saul indo atrás de Davi, tentando matá-lo. Hoje não encerra essa perseguição. Na verdade, essa perseguição vai até quase o final desse livro aqui. E hoje a gente vai ver só mais uma dessas ocasiões. Então, no 20, ele é a continuação direta do que a gente viu no 19. Porque vai dizer que Davi vai fugir da casa dos profetas e ele vai para onde Jonatas estava. E vai questionar Jonatas o que ele havia feito de errado para ele estar vivendo o que ele está vivendo, essa perseguição, essa sensação de morte o tempo todo, sendo perseguido, sendo caçado como se fosse um animal, né? O que ele faz o tempo todo, Saul vai atrás dele. Só que Jonatas, provavelmente por ser o pai dele, por acreditar em alguma coisa que o pai dele era uma boa pessoa, ele vai dizer, não, se ele quisesse te matar eu saberia, né? Porque todas as coisas ele me conta. Só que a gente já viu que Saul não é o tipo de pessoa, a gente espera uma coerência, né, no seu comportamento. Ele muda de ideia o tempo todo, ele faz de um jeito uma hora, outra hora ele faz de outro. Então ele não é o tipo de gente que a gente vai esperar uma certa coerência nos seus atos, né? Cada momento ele faz de uma forma diferenciada. E justamente aqui é mais uma ocasião como essa. Então os dois eles vão fazer um plano, né, para tentar descobrir. Eu creio que Davi tinha convicção, mas como o seu amigo havia falado que tinha certeza que isso não era uma verdade, que Saul queria matar ele, então tá bom, vou te dar uma chance, né? Então já vamos fazer um plano para tentar descobrir a verdade. E esse plano justamente é o que a gente vai ler aqui do versículo 24 ao 29. Na verdade, do 24 ao 29, a gente vai ver o desenrolar desse sinal, né? Porque eles programaram uma certa coisa, né, o que a gente vai ler aqui agora, e se isso acontecesse conforme eles haviam pensado que acontecesse, eles iriam entender que Davi corria risco de vida. E justamente seria isso. Davi, ele não iria numa determinada festa, e se Saul ele questionasse e se irritasse com a ausência de Davi, eles entenderiam que Saul ainda planejava matar Davi. A gente vai ler aqui do versículo 24 até o 29, que diz assim: Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi pediu com insistência para ir a Belém. Disse: por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir.
pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso, ele não está mais à mesa do rei. Não está aqui na mesa do rei. Então, esse é o sinal que eles queriam, né? Se de fato ele questionasse e se irritasse. A gente vai ver isso a partir do versículo 30 e 31, que diz assim: Saul se enfureceu com Jonatas e disse: Seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei para a sua vergonha, para a sua própria vergonha e da sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu mate. Então a gente vê que ele estava bem furioso. Saul ficou bem furioso com a ausência de Davi. E com isso vocês vão entender, né? Já estava claro, mas por alguma razão Jonatas ainda acreditava no seu pai. E aqui foi o sinal, né? O sinal que ele entendeu que de fato Saul desejava matar Davi. E vou encerrar lendo os últimos versículos desse capítulo, que diz assim: Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para acompanhar as flechas. Disse ao ajudante: Comece a correr para que eu possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: A flecha está mais à frente. Rápido, não fique aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada. Apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo, do lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choraram, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: Vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro, em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a perseverar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Então aqui eles vão se despedir, né? Porque agora Davi vai um pouco mais para longe, não hoje, né? Mas nosso próximo encontro a gente vai ver Davi, ele vai começar uma nova fase dessa fuga dele. A fuga dele encerra aqui de uma forma que a gente vai começar a partir do capítulo 21 já de uma forma diferenciada. Algumas coisas, alguns elementos a mais, né? A gente vai observar. Mas hoje eu quero deixar a nossa reflexão que toda essa situação que a gente viu, toda essa perseguição que Davi está sofrendo, tudo que ele está passando até aqui, isso é o fruto de uma pessoa com inveja, de uma pessoa ruim. E a gente já falou muitas vezes sobre isso, o quanto potencialmente todos nós somos ruins, porque o pecado habita em nós. Então, a gente pode cair no erro de Saul e permitir, né, que alguns sentimentos errados venham e fiquem em nossos corações e nos tornemos pessoas invejosas. E isso é algo muito difícil, é muito ruim a gente ver isso. Por outro lado, a gente vai ver Jonatas, que escolheu o caminho da amizade, o caminho da lealdade para com Davi. Essa é uma posição muito boa. Diferente de Saul, essa é uma posição muito boa para a gente escolher na vida. Ter lealdade com as pessoas, não inveja delas. Admirar as pessoas pelos seus feitos, por quem elas são, e não a gente invejar essas pessoas. Porque qual é o problema da inveja e qual é a parte boa da lealdade? A inveja, ela vai afastar as nossas vidas da vida de outras pessoas. Você vê que Saul ele tinha um excelentíssimo guerreiro que era Davi. Ele poderia manter Davi juntamente com ele, porque ele era uma grande fonte de bênção, de vitória. Deus estava com ele sabia disso. Mas essa inveja cegava o coração dele. Por outro lado, a gente vê Jonatas, que cego, entre aspas, desse amor fraternal que ele tinha por Davi, ele fez de tudo possível para ajudar o seu amigo. Então a gente vê essas duas situações, né? O quanto os sentimentos ruins de inveja e de maldade, eles nos afastam. Por outro lado, os sentimentos bons e de lealdade, eles nos aproximam das pessoas. Que nós devemos buscar em Deus ter uma vida de lealdade com outras pessoas, uma vida de amizade com outras pessoas, não de inveja, não de maldade, porque o fim é sempre trágico.
Saul poderia ter vivenciado uma coisa excelente, porque imagina, ele era o genro dele. Ele tinha Mical era apaixonadíssima por Davi. Jonatas era muito amigo de Davi. Então ele tinha ali os seus filhos, né, com um ótimo relacionamento com Davi. Ele poderia ter uma família muito unida, muito boa, mas ele escolheu outro caminho. Então o alerta que eu quero deixar é esse: vamos tomar muito cuidado para a gente não ir pelo caminho de Saul. E por outro lado, eu exorto, eu incentivo e encorajo para que a gente tenha uma vida, né, seguindo essa lealdade de Jonatas. E acima de todas as coisas, se a gente tiver algum Saul nos perseguindo, ou a gente tiver algum Jonatas nos ajudando, e que nós sejamos esse Davi no meio dessa história, se a gente estiver nessa situação, fique tranquilo, porque o mesmo Deus que livrou Davi do leão, que livrou Davi do urso, livrou Davi do gigante, livrou Davi de várias guerras, deu grandes livramentos e grandes vitórias, ao mesmo Deus que continua cuidando. E por isso a gente vai ver mais para frente que Davi ele não toca em Saul, porque ele entende que ele não precisa tocar no ungido do Senhor. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Deus vai fazer. Não precisamos nos vingar de ninguém. Não precisamos ser ruins com as pessoas porque elas são com a gente. Pelo contrário, a ordem que nos é dada é que nós precisamos ser bons com as pessoas. E que essa lição de Saul, de Jonatas e de Davi fique no nosso coração e possamos escolher a melhor opção de todas, que é o caminho de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.